Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça presente. Estamos reunidos aqui para mais um Evangelho de Jesus. Vamos dar início ao nosso trabalho fazendo uma prece. Pai de infinita bondade, mentores queridos, nosso irmão Jesus, rogamos neste momento as vossas bênçãos, a paz, a harmonia interior, para que possamos nos predispor mentalmente a estudar o Evangelho de Jesus. Que esta paz possa envolver a todos que nesse momento aqui estamos juntos, mentalizando os nossos entes queridos, nossos familiares, aqueles que já partiram, os nossos companheiros de trabalho, todos que vivem no nosso planeta, neste momento de pandemia, e que esta paz, Senhor, que já nos envolve nesse instante, possa nos acompanhar na noite de hoje, e que possamos abrir nossas inteligências, os nossos corações para as lições, que elas possam se concretizar em atitudes renovadoras. Isso posto, pedimos a permissão a Deus nosso Pai para darmos início ao nosso Evangelho da noite de hoje, dizendo graças a Deus. Bom, o tema que nós vamos apresentar para a nossa reflexão é de profunda relevância, porque todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos com essa problemática. Visto que os espíritos de sombras têm suas estratégias para envolver os encarnados, dentre as quais a mais utilizada em nossos dias é a obsessão simples, que acontece de forma sutil e silenciosa. Então, a nossa pretensão nesse tempo que nós temos para meditar sobre o Evangelho de Jesus, quais seriam as prevenções, os cuidados que nós devemos ter para que a gente possa passar bem por essas influências que muitas vezes levam a todos nós em condição muito difícil. Então, vamos lá. O que é e como se instala a obsessão silenciosa? E aí a nossa irmã Joana Dias diz o seguinte: configura-se obsessão toda vez que alguém, encarnado ou desencarnado, exercer sobre outrem constrição mental negativa. Então, a gente já está percebendo que tudo acontece de mente para mente. Seja de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. E até nós encarnados, podemos influenciar pelos nossos pensamentos os desencarnados. Então, é uma convivência mental com esses dois planos. Mas nós aqui vamos considerar a obsessão clássica, que é do desencarnado para nós encarnados. Então, diz assim, com o objetivo dessa coação, essa indução, tem como objetivo domínio, dominar, comandar a nossa mente. O processo esse que se repete continuamente na Terra ou no plano espiritual. No plano espiritual inferior. E, por conseguinte, teremos o obsessor e o obsediado. E, muitas vezes, a gente muda de posição. A gente que é
obsediado, quando desencarna, vai para a espiritualidade e passa a influenciar negativamente aquele que era o nosso obsessor. A gente só troca de posição, mas a ligação mental menor, muitas vezes, continua por várias e várias encarnações, trazendo aí consequências muito difíceis, muito difíceis. E a gente vai ver que tudo isso tem uma forma da gente aplainar, da gente se aproximar. A obsessão sutil, que acontece como influência moral, pode se agravar e ampliar-se para o nível de fascinação ou subjugação, ou ambas. Isso são tipos de obsessão mais ferrenha. Mas nós não vamos ter tempo essa noite de abordar nem a fascinação, nem a subjugação. Vamos tratar somente da obsessão simples, mas que, se tratando dela, a gente já impede que vá para a fascinação e para a subjugação, porque são escalonamentos que a gente vai seguindo. Se a gente cortar o mal pela raiz, já no processo de obsessão simples, a gente já está bem, né? Então, vamos focar na noite de hoje essa questão. E Joana de Anjos diz o seguinte, olha, diante do flagelo das obsessões que predomina na comunidade humana, a proposta terapêutica do Evangelho é a única portadora de substância iluminativa para alcançar o objetivo de libertação. Jesus é o psicoterapeuta exemplo, a quem todos devemos recorrer, auxiliando os enfermos da alma. Então, o Evangelho, a vivência do Evangelho, é que vai possibilitar cicatrizar todas essas feridas da alma que nós temos e que, na verdade, atrai o processo de obsessão. Porque ninguém é obsediado se não deve. E a causa das nossas obsessões são morais. Vamos lá. Como é que esse processo acontece? Aí nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 456, quando Kardec pergunta: veem os espíritos tudo que nós fazemos? Nós estamos aqui, numa casa sozinha, com a porta fechada, os encarnados, ninguém está tendo contato com a gente. Mas os desencarnados estão no nosso meio ambiente, vendo tudo o que acontece. E aí os espíritos respondem: podem ver, pois que constantemente os rodeiam. Cada um, porém, cada espírito, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupa com o que lhe é indiferente. Então, é questão de sintonia, de aproximação. Então, é possível. A realidade é que nós vivemos cercados de testemunhas, de espíritos que nos rodeiam e que, dependendo do seu interesse, podem auxiliar ou perturbar a nossa vida. Por quê? Existem espíritos bondosos, nossos anjos da guarda, espíritos afins, que gostam, que torcem por nós. Então, o que vai acontecer? Ele vai nos inspirar para fazer o bem. Vai nos inspirar para que a gente busque o trabalho do bem. Já aqueles irmãos que têm dificuldade conosco, de convivências de vidas passadas, porque nós só somos cobrados se nós devemos alguma coisa, então eles batem a nossa porta mental, nos cobrando, nos trazendo uma dívida que nós temos. Eu acho que eu já contei algumas vezes uma experiência interessante de um companheiro que era trabalhador na casa espírita, ele tinha uma conduta muito
interessante, muito boa, proativo, ajudava todo mundo. E foi acometido de uma enfermidade, começou a definhar, até que um dia ele desencarnou. E, quando ele desencarnou, nós recebemos, no trabalho mediúnico, algumas comunicações de espíritos que acompanhavam esse companheiro. E houve alguns relatos no sentido seguinte: olha, esse companheiro realmente ele se transformou, porque em vidas passadas ele era muito preocupado com a questão monetária e ele não media esforços para passar por cima da gente. Então, nessa reencarnação, nós viemos aqui cobrar tudo aquilo que ele fez de errado conosco em reencarnações passadas. Mas, de tanto acompanhar e ver que ele não é mais aquela pessoa que nos magoou, que nos pisou, pelo contrário, a gente percebeu que ele se transformou. Nessa reencarnação, ele buscou fazer o bem. Então, o que nós estamos querendo dizer para vocês? Encerrou. Nós não vamos mais persegui-lo. Por quê? Porque ele não é mais aquela pessoa que fez mal para a gente. Pelo contrário, ele ajudou nessa reencarnação espíritos que não nos eram próximos. Então, vejam como a situação cessa. O que a Joana disse, que esses flagelos da obsessão, ela só vai terminar quando nós seguirmos o exemplo de Jesus, do seu Evangelho, de amar ao próximo, de buscar estar bem com quem quer que seja. Então, esses espíritos que nos acompanham na nossa caminhada evolutiva, eles verificam como é que nós estamos nos transformando. Porque muitas vezes a gente pensa assim: não, eu estou com um processo obsessivo. Eu estou me sentindo assim, estou me sentindo assado, estou amargurado, estou sentindo uma influência negativa muito grande. Aí a gente vai procurar a casa espírita. E aí a gente toma o passe, a água fluidificada, assiste palestra, né? Começa a captar aquelas... que é bom na doutrina, o que o Evangelho nos traz, e a gente começa a colocar isso dentro da nossa vida. Se a gente assim o fizer, o tratamento ele é completo. Por quê? Porque você recebeu um refrigério do passe, da água fluidificada, assistiu palestra, houve um trabalho para tirar aqueles fluidos negativos, e o principal de tudo é que você pegou as lições do Evangelho, refletiu aquilo que precisava ser mudado na sua vida e começou a se transformar, a deixar o homem velho para trás e começou a caminhar para frente à luz do Evangelho. Esse é o processo. Agora, tem muitas vezes que a gente só fica nos refrigérios. Tomou passe, água fluidificada, assiste uma reunião pública, mas saiu dali do centro espírita, a gente continua tendo atitudes arrogantes, continuamos a ter atitudes menores, e aí? Não muda nada. Temos que prestar atenção nisso. Tem uma historinha que explica bem isso aqui, no livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas Schubert, que ela conta isso. E eu estou fazendo questão de colocar essa história já no princípio da nossa reflexão, para que a gente possa entender que tem que ter da nossa parte a força de vontade de fazermos a nossa reforma íntima. Nós só vamos conseguir nos reabilitar perante aos nossos obsessores. Como eu já disse, eles não batem na nossa porta para cobrar se nós não devemos, através da reforma íntima, através da mudança, como esse companheiro que eu contei da história, que ele foi bem recebido na espiritualidade. Agora eu vou contar uma história aqui, que a Sueli nos traz, que é um pouquinho diferente.
essa pessoa não tem a devida proposta de transformação. E aí ela conta assim, é o caso da senhora E, que ela não conta o nome dela. Senhora E. A senhora E, desde a mocidade, foi uma pessoa enfermiça, sempre sofrendo de várias doenças, principalmente de uma inexplicável dor nas pernas, sem razões plausíveis para a medicina. Frequentemente, frequentava as reuniões públicas da Casa Espírita. Durante anos, Dona E tornou-se, com o tempo, participante de uma das reuniões mediúnicas. Você vê, ela já evoluiu, começou a reunião pública, provavelmente estudou sobre a mediunidade e já foi convidada para um grupo mediúnico. Trabalhadora, entre aspas, da Casa Espírita. Frequentadora assídua, comparecia semanalmente, mas sempre queixando de suas dores. Certo dia, teve a surpresa de assistir à comunicação de um espírito que disse ter sido seu escravo em existência anterior e que havia morrido de fome e sede depois de passar dias acorrentados por sua ordem. Confessou persegui-la há anos e, após ouvir as ponderações do doutrinador, disse que só a deixaria se ela lhe pedisse perdão. Apesar de conhecer a lei de amor e os ensinamentos evangélicos que o Espiritismo veio reviver, a senhora E recusou-se a pedir perdão a um negro escravo, evidenciando todo o seu orgulho que ainda carrega, apesar disso ter acontecido em reencarnações passadas, mas a gente não muda assim só porque reencarnou, não. A gente ainda traz todo aquele asco das coisas menores de vidas passadas. É que, na realidade, embora conhecendo a doutrina espírita, ainda não a sentia no coração. Hoje, com avançada idade, a senhora E continua a carregar os seus males, agravados pela idade e pela persistência no orgulho, principalmente padecendo de dores nas pernas, acorrentada que está ao seu passado, como escrava da prepotência e do egoísmo, apesar de tomar semanalmente o seu passe. Veja que interessante essa história. São duas polaridades, duas histórias diferentes. A primeira, a pessoa conseguiu se libertar do seu obsessor, atuando na sua reforma íntima, atuando no Evangelho de Jesus, atuando no bem. E a outra pessoa, até frequentadora de uma casa espírita, conhecendo todos os mecanismos, né? Mas ainda trazia o orgulho dentro de si. Quando o negro pediu para que ela se desculpasse, ela disse não. Então, ela continua tendo as dificuldades dela, como? Sentindo as dorezinhas nas pernas, sentindo a influência daqueles espíritos que lhe acompanham. Podia ser até que aquele ali tenha ido, mas outros virão por quê? Porque a ferida está aberta. A ferida está aberta. A coisa acontece mais ou menos assim. Nós temos uma ferida na alma. O passe, a água fluidificada, são abanos, refrigérios, que a mosca vem em cima da ferida. Quem são essas moscas? Os obsessores. Vem em cima da ferida. Aí a gente vai, toma um passe, assiste uma reunião pública e tudo, mas é uma banada. As moscas saem. O doutrinador vai lá, conversa com o espírito, é uma banada. Mas essas moscas só vão
ir embora definitivamente a hora que cicatrizar a ferida. A ferida da onde? Da nossa alma. E, no caso da dona E, ela fica ali abanando, mas não se predispõe a curar a ferida da alma. O que são as feridas da alma? No caso dela, o orgulho acerbado. Então, isso é que nós temos que prestar atenção nesse processo de obsessão. Vamos lá. Questão 457 do Livro dos Espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E aí eles respondem: muitas vezes chegam a conhecer o que desejareis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhe podem dissimular. Kardec denomina em A Gênese de fotografia do pensamento a realidade que estamos pensando. E os espíritos que nos rodeiam vão se utilizar desses pensamentos conforme aquilo que os move. Então, quando nós pensamos, é como se a gente botasse uma fotografia que a espiritualidade está vendo. Às vezes a gente não quer que, nem a gente quer lembrar dos pensamentos, porque a gente fez coisa errada, mas a gente está colocando e a espiritualidade está captando. Então, onde é que está a chave do negócio? No pensamento. Nós temos que cambiar, mudar nossos pensamentos. E para mudar pensamento, não é só dizer assim, ó, vou mudar o pensamento. É necessário uma elaboração interior. Nós vamos ver isso aqui. Assim, a obsessão simples trata-se de uma obsessão oculta que vai sorrateiramente enredando a pessoa invigilante. A pessoa que não dá importância aos seus pensamentos. Pensou besteira, está pensando, não tem vigilância sobre os pensamentos. Em processo que ela não se dá conta. Falta o hábito do autoconhecimento. Olha aí, a primeira dica para que a gente possa começar a sanear essa questão da obsessão simples. O autoconhecimento. Aquilo que precisa ser transformado. E como é que nós vamos transformar, mudar aquilo que nós trazemos já de crenças, de reencarnações passadas, se nós não nos predispomos a conversar conosco mesmo, a meditar. Diante de tal situação que aconteceu assim, assado, qual foi meu posicionamento? Meu posicionamento foi correto? Eu agi certo? Se eu tivesse agido assim, se eu tivesse agido assado? Então, essas ponderações, essas conversas interiores, à luz do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, é que trazem repercussão do autoconhecimento e propostas de transformação. Lembra da primeira história lá? Era uma pessoa que, em reencarnações passadas, não media, passava por cima por conta da preocupação em ganhar mais. Mas nessa reencarnação, houve uma transformação. E essa transformação, não tenho dúvida, não acontece por acaso. Há necessidade do autoconhecimento e de propostas de mudanças. As reflexões que propomos esta noite têm como objetivo primordial analisar a profilaxia, que é quando buscamos evitar, de todas as maneiras possíveis, entrar num processo obsessivo. E aí vamos lá. Como esse processo está ligado com as nossas próprias limitações, as nossas matrizes espirituais,
que nós não percebemos, e sem a autopercepção não é possível fazer nada. Uma coisa está ligada, é o autoconhecimento, a autopercepção, a viagem interior, tudo está ligado. O primeiro passo em um processo de mudança real em nossas vidas é a percepção daquilo que nos ocorre, para que, a partir dela, possamos aceitar o processo como uma limitação a ser trabalhada. Refletir sobre ela e decidir e agir, superando-a. Então, nós temos limitação? Primeiro, nós temos que aceitar que temos limitação. Mas eu sou muito mais que essa limitação. O meu eu espiritual é de amor, é de bondade. As coisas menores que nós estamos fazendo, negativas, as nossas limitações, são temporárias. Todos nós vamos superar. Todos nós. Porque nós fomos criados como simples e ignorantes, mas a nossa meta, a nossa certeza é que um dia nós seremos espíritos plenos. Todos nós um dia chegaremos no mesmo quilates que Jesus, que é o espírito mais evoluído que a gente já conheceu, que passou aqui no orbe terrestre. Então, tendo essa certeza, não existe limite na nossa proposta de sermos melhores. Basta que a gente se proponha a caminhar, evoluir, aceitar nossas limitações e trabalhar, agir, superar. Os espíritos, eles não criam nada. Eles usam as nossas dificuldades morais existentes. Então, as obsessões, elas começam nessas feridas que a gente traz da alma. Quer ver um exemplo interessante? A nossa dificuldade é o ciúme. Nós temos ciúme. Um ciúme que passa dos limites. É uma insegurança muito grande no relacionamento. Aí os espíritos menores que querem trazer desarmonia naquele lar, o que eles vão fazer? Vão pegar o ciúme, seja da esposa, ou do marido, ou de ambos, e vai trabalhar para desarmonizar aquele lar, aquela família. Então, muitas vezes, o marido está trabalhando, fazendo aí um serão até mais tarde, não conseguiu se comunicar com a família, por um motivo ou outro, e a esposa que está aguardando o marido em casa começa a ser obsediada, começa a receber pensamentos menores em cima do ciúme que ela tem. Então começa a caraminholar a cabeça dele, olha, ele saiu do trabalho, não veio para casa, foi tomar uma cerveja, encontrou a fulana, a beltrana, aquela sirigaita lá do trabalho e tal, e começa ali uma desarmonia mental. Na verdade, o camarada está trabalhando lá, está até dizendo assim, poxa, eu estou trabalhando até mais tarde, estou fazendo um serãozinho, vou ganhar uma hora extra, vou trazer conforto para a família monetário, vou poder comprar aquilo que a minha esposa está precisando, até ficar feliz, poxa, vou dar alguma coisa que ela está precisando na casa. E ela, por conta do ciúme, eu estou contando a história a ela, mas podia ser ele, entendeu? O problema é que a gente tem que abordar o ciúme como algo negativo que está sendo trabalhado pela espiritualidade. E quando esse companheiro chega em casa, que quer contar a novidade, que ele ganhou um dinheirinho a mais, a esposa está predisposta a brigar, porque está com ciúme, porque ficou alimentando aquele negócio todo. Então, vejam como a espiritualidade cria algo na nossa mente, mas cria a partir de uma matriz. Se nós não tivéssemos a matriz do ciúme, nada aconteceria. Então, quanto mais nós nos libertarmos das nossas pequenez espiritual, o orgulho, a vaidade, o ciúme, a prepotência, o nervosismo, tudo
que é negativo, melhor, porque menos gancho a espiritualidade vai pegar. E colocar no lugar desses sentimentos menores, sentimentos maiores. Porque a onda negativa vai ter um fluxo positivo. Em vez de nós de sermos influenciados, nós vamos influenciar positivamente aquelas pessoas que nos rodeiam. Vejam que o processo de transformação do nosso planeta de provas e expiações, onde a obsessão campeia folgadamente, só vai trazer benefícios positivos a hora que cada um individualmente se propuser a fazer a sua transformação moral. Somente existe nesse processo doloroso de resgate porque o homem ainda é imperfeito, trazendo em si mesmo a maior cota de sombras, mais pesada bagagem de inferioridade. Já falamos sobre isso aí. Temos que trabalhar a nossa inferioridade. Nesse sentido, a obsessão vem sendo os espinhos dolorosos que o impele a mais rapidamente livrar-se do fardo da inferioridade. Provoca o resgate de débitos morais. Então, a gente pensando bem, a obsessão é aquela varinha que fica nos cutucando para que a gente saia do nosso comodismo e busque a nossa transformação. Sai dessa preguiça, sai desse comodismo, acorda, desperta para a vida. Então, a obsessão também tem essa proposta de nos cutucar para que a gente possa se movimentar na direção do bem. Agora, nós estamos falando aí do obsessor. Porque o obsessor fica me perseguindo, o obsessor, né, traz problema para mim, eu vou no centro espírita pedir para que esse obsessor se afaste de mim. Então, nós já vimos uma coisa. A obsessão só acontece porque nós trazemos feridas na alma, matrizes menores. Então, isso é um ponto. Nada bate na nossa porta cobrando se a gente não deve. Certo? Então, isso é um ponto. Então, nós temos, vamos dizer assim, culpa no cartório nesse processo. Agora, quem é o obsessor? Quem é esse ser que bate a nossa porta? Aí, vejam só, a Sueli traz essa informação para a gente. O obsessor é uma pessoa como nós. Não é um monstro teratológico saído das trevas. Não é o diabo. Não é um ser diferente que só vive de crueldades. Nem um condenado sem remissão pela justiça divina. Não é uma criação à parte. É um espírito igualzinho a nós, que foi criado simples e ignorante, e que todos nós, inclusive ele, vai chegar na angelitude. Aí a gente já começa a perguntar assim, então, quer dizer que eu já posso ter sido um obsessor? Né? Certamente. Certamente. Você não é o inocente nessa história. Não é o coitadinho nessa história. Todos nós devemos. E eu citei lá atrás, tem momento que você é obsediado, na outra você é o obsessor. Só troca de posição. E fica essa simbiose toda. Então, nós já vimos que o obsessor, no primeiro momento, é uma pessoa igualzinha a nós. Desejosos, todos nós, de sermos felizes. Agora, buscando a felicidade de forma errada. Ninguém vai ser feliz querendo ferir quem quer que seja. Se vingando. Só existe uma maneira de sermos felizes. E o Evangelho já diz isso. É amando. Amando verdadeiramente. Não é um ser estranho a nós. Pelo contrário, é alguém que privou de nossa convivência
de nossa intimidade, por vezes, com estreitos laços afetivos. Certamente, esse obsessor que está cobrando, batendo a nossa porta, nós tivemos convivência em reencarnações passadas. E, provavelmente, nós não fomos como deveríamos ser, uma boa pessoa para com esse irmão. É alguém, talvez, a quem amamos outrora. Fomos casados, mas brigamos por causa de herança, por causa disso, daquilo. Criamos, em dado momento, a inimizade. E aí, o que era amor, entre aspas, virou animosidade. Ou um ser desesperado pelas crueldades que recebeu de nós. Nesse passado umbroso, que a bênção da reencarnação cobriu com os véus do esquecimento quase completo, em nosso próprio benefício. Tem um mecanismo que se chama família, que é justamente nesse ambiente familiar que esses espíritos de desavenças do passado vão agora nascer como irmãos, como filhos, como marido e mulher, para no cadinho familiar, na convivência familiar, poder transformar o que era ódio em amor, na convivência familiar. É por isso que, às vezes, dentro da própria família, a gente tem dificuldade com o irmão, tem dificuldade com a mãe, com o filho, e assim por diante. Quando a gente está com essas dificuldades no meio familiar, sem uma causa concreta, não houve uma distensão, simplesmente é uma repulsa que nós temos. Pode botar as barbinhas de molho, porque são histórias do passado. E é uma oportunidade de restabelecer. Então, é onde nós temos que empenhar esforços para nos reabilitar em família. E aqui vem o complemento. Ele nos vê tal como nos viu, quando nos defrontamos no pretérito. Para ele, o tempo parou no momento em que teve seus sonhos destruídos e quando se sentiu traído ou injustiçado. Isso aqui é o seguinte: o obsessor é como se ele gravasse uma fotografia do momento em que foi ferido por nós. Aí nós desencarnamos, vamos para a espiritualidade, e aí um desses reencarna. Reencarnei. Estou com uma nova roupagem, estou ali camuflado. E o espírito, aquele que a gente fez mal, está rodeando ali, procurando. Daqui a pouco a gente começa a emitir nossos pensamentos, que são nossas matrizes, nossas raízes mentais, e ele percebe. Aquele ali é o fulano da outra reencarnação. Apesar de estar com outro nome, com outro rosto, às vezes com sexo diferente, mas ele percebe que aquele espírito é um espírito que lhe deve algo. E aí ele começa a se aproximar, a cutucar. O obsessor é, em última análise, um irmão enfermo e infeliz. Por que infeliz, sendo obsessor? Porque ele não vai conseguir nunca paz de espírito. Vingança não resolve nada. Nós só vamos conseguir ter paz de espírito quando a gente perdoar, quando a gente amar, quando a gente botar uma pedra em cima daquilo que aconteceu e com a oportunidade reencarnatória nova de recompor aquilo que a gente fez de negativo em vidas passadas. Não é fácil ao obsediado amar o seu obsessor. Não é fácil. Tem um espírito que está me incomodando,
tentando me prejudicar, como é que eu vou amar? Não é fácil. Não é fácil perdoá-lo, mas é o que se torna necessário aprender. Não existe outro caminho. E como superar tudo isso? Já que nós vimos todo o processo, quem é o obsessor, como isso acontece, que nós não somos vítimas dessa situação toda, que temos que aceitar. Só está acontecendo isso porque a gente deve. E Deus deixa que aconteça para que a gente possa se movimentar à luz do Evangelho de Jesus e nos transformar. Então, como superar isso? Primeiro, conexão com as leis divinas em nossas consciências. Porque todos nós, quando fomos criados, recebemos a nossa consciência as leis divinas. Então, nós temos que fazer com que essas leis divinas, esse eu espiritual, venha à tona. Apesar de temporariamente estar empanado, coberto pelas nossas dificuldades íntimas. E nós temos que, paulatinamente, ir trabalhando cada dificuldade que nós temos. Então, esse é uma forma de superar. É da noite para o dia? Não é. Mas temos que começar. Temos que começar. Devagarinho, nós vamos superando as nossas dificuldades íntimas. A prática das virtudes cristãs. Aí já são ferramentas importantíssimas para que a gente possa alcançar a vivência das leis divinas, que é a prática das virtudes cristãs. Então, é um trabalho da sopa, que nós vamos participar, é uma campanha do quilo, que nós vamos participar, é uma visita a um hospital, é um atendimento fraterno, que nós podemos fazer dentro da família, escutando, é percebendo no nosso meio ambiente quem está precisando de uma ajuda material, espiritual, seja lá qual for. Mas isso é a prática das virtudes cristãs. É deixando de julgar as pessoas, é entendendo a situação que está acontecendo. Isso tudo são virtudes cristãs. Tudo que está relacionado ao bem comum, ao amor, são virtudes constantes. Terceiro ponto, exercício constante de autoconhecimento. Viagem interior, meditação, prece. Autoconhecimento é básico para o processo de profilaxia da obsessão. Vigilância interior. Cuidado. Cuidar dos nossos pensamentos. Contar até 10, não explodir. Escutar mais. Se não sabe o que vai falar, ou se vai falar e vai ferir, fica calado. Isso se chama vigilância interior. E aí, a energia da prece amorosa faz com que os espíritos obsessores acabem por compreender a injustiça que estão cometendo e possam nos deixar. Então, a prece, quando a gente sente que nós estamos sendo, vamos dizer assim, atacado mentalmente, que a gente se sente até frágil fisicamente, vamos buscar a energia da prece. Vamos buscar o recolhimento. Uma página do livro Pão Nosso, uma página do Evangelho, mudar a sintonia. Somente a partir do bem que realizarmos é que aqueles que nos perseguem, em quaisquer situações, vão nos deixar. Cedo ou tarde. É a lei que assim seja. É a lei que quer que assim seja. Então, para encerrar a nossa reflexão da noite de hoje, eu acho que a maioria de vocês assistiu o filme do Divaldo. Divaldo que é um grande médium, pessoa que está sempre
ligada no bem, no exercício da mediunidade dele, mas ele teve durante 40 anos um obsessor chamado Máscara de Ferro que importunou ele. Se lembra que eu falei que a obsessão muitas vezes vem como forma da gente poder crescer? E ao longo do filme você vai vendo como o Divaldo vai crescendo moralmente. No primeiro momento da influência, quase que ele se suicida, se joga lá lá em Salvador, do elevador Lacerda. Quase se joga lá de cima. Uma cena interessantíssima. É que a irmã dele, que havia suicidado, se apresenta e diz, não, Divaldo, não. Então houve uma evolução, um aprendizado com esse irmão que aprontou várias situações para ele. Mas como é que culminou o acerto desse processo todo? Porque a obsessão dele tinha um processo de ideias, porque em vidas passadas ambos foram padres. Ele não aceitava essa mudança de Divaldo. Então, a obsessão dele só foi ser concluída, só foi reparada, uma atitude de amor de Divaldo, mas um amor assim, pleno, quando ele recolhe lá na Mansão do Caminho uma criança, e essa criança era a reencarnação da mãe desse obsessor. E ele então chega lá e fala assim, mas você vai pegar essa criança? Pô, sim, com certeza. Mas você sabe quem é essa criança? Não interessa quem é essa criança. Eu vou amar essa criança. Aí ele se desmontou, essa criança é minha mãe. Se você vai amar minha mãe, vai cuidar da minha mãe, eu não posso lhe perseguir, eu não posso lhe desejar o mal. Eu não posso colocar à frente de um gesto desse os nossos ideais de ser padre, espírita. Isso tudo virou coisa menor, porque Deus é único. Então, a partir desse momento, a cadeia da obsessão se rompeu por um gesto que não foi de uma hora para outra, foram 40 anos, que foram crescendo num trabalho contínuo que explodiu num amor pleno. Então, a proposta da profilaxia com relação à obsessão é essa, meus irmãos. Amar. Seguir o Evangelho. É o que Joana nos disse lá no início das nossas colocações. O maior psicoterapeuta, Jesus. Sigamos os seus exemplos. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Que a paz, que Ele nos envolva com muito carinho. Vamos orar e agradecer. Jesus, mentores queridos, Deus nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estar conosco neste momento de reflexão do Teu Evangelho, à luz da doutrina dos Espíritos. Que esses ensinamentos nos provoquem a sermos melhores, a fazermos a nossa autorreforma, nosso autoconhecimento, e que possamos, Senhor, acima de tudo, amar, servir todos aqueles que cruzam os nossos caminhos, inclusive os nossos obsessores. Muita paz, que assim seja. E muito obrigado, Senhor,